Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Beatriz da Master Inteligência e eu tô aqui para mostrar para vocês algumas orientações ao fazer o curso da nossa plataforma, tá? Vamos aqui, a gente pede para você assistir o vídeo de instrução da plataforma, que eu mesma fiz, está no módulo chamado Manual do Aluno, tá? Para poder qualquer dúvida, vocês tiram diretamente com o vídeo, porque ele está bem instrutivo. Durante essa apresentação existem endereços de outros vídeos. Todas as apresentações que a gente faz, a gente coloca alguns links, disso que são vídeos instrutivos que podem ajudar vocês na lida do PDF, tá? E é necessário então vocês lerem todo o PDF para poder verem esses links, tá ok? Pedimos que vejam com atenção e acessem todos os vídeos. A cada vez que sair do seu curso, a gente orienta você a clicar no Logoff que está na plataforma. No canto superior, tá? Direito, tem o botão lá de Logoff. Antes de você sair, ao invés de clicar naquele X para poder encerrar, você não clica nele, você clica em Logoff para sair do sistema. Certinho, para a gente ter o registro de vocês na plataforma, o registro de que horas entrou e que horas saiu, tá ok? E atenção também no fim do treinamento, se existe alguma tarefa ou não. Se não tem tarefa, só finalizar e solicitar seu certificado. Se tiver alguma tarefa, a gente pede que vocês vejam a tarefa direitinho, tirem as dúvidas e enviem para nós para ser corrigidas. Tá ok? Obrigada. Olá pessoal, estamos de volta mais uma vez. Sou Luiz Souza, especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho. Continuando nosso estudo da NR33 para espaços confinados. Então, gerenciamento agora. O assunto agora é gerenciamento. Então, dentro do gerenciamento, está indicando também que esse gerenciamento deve ser feito pelo aquele que foi indicado como responsável técnico pela empresa, e deve ser um profissional com formação em segurança. Gerenciamento de riscos ocupacionais e espaços confinados. O processo de identificação de perigos e avaliação de riscos ocupacionais, além do previsto na NR1, deve considerar o disposto nos subitens. Então, explicando bem isso aqui. A NR1 ela está falando do gerenciamento de risco no campo do programa de gerenciamento de risco, né? Ocupacional, né? Programa de riscos. Então, ali é feito por profissionais qualificados em segurança do trabalho, que vai usar metodologias de análise de risco, vai usar metodologias de identificação de perigo, análise, quer dizer, ver os dados, e avaliação de risco, que dá um peso, né? Então, hoje na NBR ISO 31000, que fala sobre riscos, né? E a ISO 31010, que fala das metodologias, tem uma metodologia que eu considero muito interessante, que está valendo, né? Está dentro de um padrão de ISO, isso é muito importante de ressaltar, que eu dou curso também de metodologias de análise de risco, fazer matrizes de risco até montar, só que nada substitui você pegar uma metodologia que seja validada por uma norma, e principalmente uma norma internacional, que é o caso da ISO. Então tem lá a metodologia ALARP, né, que vai levando a avaliação do risco a um risco aceitável, né, mediante os controles que você vai implementando. Só que isso é assunto para o responsável técnico e, por sua vez, pessoal de segurança do trabalho. Então, a etapa de levantamento preliminar de perigos deve considerar existência ou construção de novos espaços confinados em trabalhos possam ser realizados. Aí, ó. Existência ou construção de novos espaços. Então, novos espaços tem que levar em conta esse gerenciamento de riscos, que vai também levar em conta os acessos, né? Alteração da geometria ou meios de acesso dos espaços confinados existentes. Quantas entradas se tem? Se a mesma entrada é para entrar pessoas, material e entrar mangotes de ventilação, se tem lugares específicos para isso, entrar pessoas, entrar material, e entrar também mangotes para ventilação, enfim. Utilização dos espaços confinados que implique alteração dos perigos anteriormente identificados. Quando o trabalho no espaço confinado não puder ser evitado, a identificação de perigos e avaliação de riscos ocupacionais deve considerar
os perigos existentes nas adjacências do espaço confinado, que possam interferir nas condições de segurança e saúde em espaço confinado. Quer dizer, está ao redor, né, ali, nas adjacências, né, por perto. Que fala também de proximidade. A possibilidade de formação de uma atmosfera perigosa. A atmosfera está em condições, num primeiro momento de avaliação, mas os trabalhadores têm que estar usando instrumentos, porque muitas vezes é necessário, perante a lei, avaliar a atmosfera o tempo inteiro. Ok, até aí, pessoal? Necessidade de controle de energias perigosas nos espaços confinados. Então, tem um procedimento ou de energia nula ou de travamento de identificação ou LOT, né, lockout e tagout. As demais medidas de prevenção descritas na SNR. Mas aí que eu comentei com vocês, tem a metodologia LAP, mas muitas vezes para fazer um trabalho confiável e tomar uma boa decisão quanto ao gerenciamento de riscos de um espaço confinado, é muito importante se usar outras metodologias, árvore de causa, árvore de falhas, árvore de consequências, diagrama de Chikawa, e outras metodologias de análise de risco, FIMEA de processo, ok? Até aí, pessoal? A organização que possui espaço confinado deve elaborar e manter cadastro do espaço confinado. Então tem que ter um cadastro, identificando o espaço confinado, tá? Podendo para este fim ser utilizado um código ou número de rastreio. Isso eu já comentei em vídeos anteriores. Volume do espaço confinado, número de abertura de entradas e bocas de visita e suas dimensões, forma de acesso, suas dimensões e geometria. Você vê uma coisa também importante, de acordo com as bocas de visita, se você tiver boca de visita só voltada para ventilação, para entrar o mangote, você tem que ter um espaço um pouco maior, a boca de visita, para, dependendo da técnica que tu vai usar de ventilação, conseguir ter a entrada de ar, ok? Forma de acesso, suas dimensões e geometria. Só voltando um pouquinho aqui no letra C, então, que eu falei sobre a questão de ventilação, então temos um módulo de ventilação que você vai estar aprendendo um pouco mais. Forma de acesso, suas dimensões, geometria, condições do espaço confinado, ativo ou inativo. Então eu trabalhei em lugares que tinham espaço confinado, que já não eram utilizados antes de haver o cadastro do espaço, mas foi feito ali a identificação como espaço confinado inativo. Croquis do espaço confinado com a previsão de bloqueios e raquetes. Ó, interessante. Utilização ou produto armazenado em indicação dos possíveis perigos existentes da liberação de entrada. Isso está tudo dentro do campo do gerenciamento. Quando o trabalho em espaço confinado for realizado por prestador de serviço, então pessoa que vem de fora, contratada pela empresa que é a dona do risco, que é a dona do espaço confinado, o contratante e a contratada, além do previsto no item 1.5.8 da NR1, que fala sobre, está citando sobre responsabilidade, né, do contratante e contratada, a contratante deve fornecer à contratada o cadastro do espaço confinado, dos espaços confinados em que a contratada realizará os trabalhos. Olha aí, ó. A contratante deve fornecer à contratada, nos termos do item 1.5.8.3 da NR1, as informações sobre os riscos ocupacionais sob sua gestão e que possam impactar nas atividades da contratada e, quando aplicável, as medidas de prevenção a serem adotadas. Então, ou seja, o que está lá no PGR e o que está no cadastro dos espaços confinados precisa ser apresentado a esse prestador de serviço. A contratada deve fornecer o inventário do trabalho em espaço confinado. Tudo que se realiza no espaço confinado. Todos os riscos físico, químico, biológico, ergonômico de acidente, as técnicas de trabalho, toda a norma, todo o procedimento interno baseado nas normas que tenham sido elaborados para executar essas atividades de risco. Né? Então, o inventário de risco do trabalho em espaço confinado nos termos do item 1.5.8.4 da NR1, realizando a identificação dos perigos e a avaliação dos riscos, de acordo com a especificidade do trabalho a ser realizado, conforme subitem 3.4.1.2 desta NR.
nos espaços confinados, em que realizará os trabalhos e promovendo a adequação das medidas de controle conforme a NR. Então você vai lá, identificou o perigo, analisou o risco de cada perigo, aí deu o peso. O risco não é aceitável. Vem as medidas de controle para levá-lo ao nível aceitável. Tudo bem até aí? A não obrigatoriedade da organização contratante do cumprimento da SNR não exime a organização contratada de levantar as informações necessárias e implementar as medidas de prevenção previstas na SNR. Então, a contratada que vai entrar ali, ela tem que ter pessoas capacitadas em trabalho em espaço confinado para que tomem as devidas ações necessárias e pode ter alguma coisa particular, como está escrito aqui, a não obrigatoriedade da organização contratante do cumprimento da SNR não exime a organização contratada de levantar as informações necessárias e implementar as medidas de prevenção previstas na SNR. Tudo bem até aí? Então, agora, medidas de prevenção, pessoal. Então, a gente, só para ficar claro para todos nós, nós falamos da fundamentação, classificação, objetivo, campo de aplicação, as responsabilidades, o gerenciamento, que envolve o responsável técnico, órgão de segurança, brigadas de emergência e agora a medidas de prevenção. Medida de prevenção em espaço confinado. Devem ser adotadas medidas para eliminar ou controlar. Então, o desejável é sempre eliminar ou controlar os riscos de incêndio ou explosão em trabalhos a quente. Então, trabalho a quente, então tem empresas que têm diversos procedimentos quanto a isso, que você, vou fazer um trabalho a quente. Aí já entra todo um outro documento a ser preenchido para trabalho a quente. Ok? Então, aqui está sendo bem objetivo e precisa-se ter procedimentos para solda, aquecimento, esmerilhamento, corte ou outros que liberem chama aberta, faísca ou calor. Então, se o espaço confinado, cara, for aquele que quando você adentra ele, seguindo todos os procedimentos, logicamente, precisa fazer atividade de lixamento, soldagem, aquecimento, esmerilhamento, pintura, não está escrito aqui, mas pintura, é preciso se ter os procedimentos de trabalho e de segurança para isso. E envolvendo, logicamente, a prevenção, incêndio e explosão. A organização que realiza trabalhos em espaços confinados deve elaborar os procedimentos de segurança, até me antecipei, falando no slide anterior, que contemplam preparação, emissão, cancelamento e encerramento da PET. Então, precisa estar procedimentado. Requisitos para o trabalho seguro nos espaços confinados. Critério para a operação dos movimentadores dos trabalhadores autorizados quando aplicável. Então, tem lugares que não vai ser possível colocar movimentadores. Os procedimentos para trabalho em espaço confinado devem ser revistos quando ocorrer alteração do nível de risco previsto na NR1. Então, os procedimentos para trabalhos. Entrada não autorizada, acidente ou condição condição não prevista durante a entrada. A organização deve elaborar e implementar procedimento com requisitos e critérios para seleção e uso de respiradores. Então, a gente tem um módulo de proteção respiratória. É claro que, estamos falando aqui só de proteção respiratória, mas existe uma legislação, a IN 01 do Ministério do Trabalho e Emprego, que fala do PPR, que é um programa de proteção respiratória que deve ser implementado a cargo do CEMET, ou do CEMET, para quem não conhece, são os que representam, estão ali, os que representam o CEMET são os profissionais de segurança e saúde no trabalho, né? Técnicos de segurança, engenheiro de segurança, médico do trabalho, enfermeiro do trabalho, auxiliar de enfermagem do trabalho, esses profissionais são profissionais de CEMET, ok até aí? Então tem que ter o PPR, Programa de Proteção Respiratória. Toda e qualquer entrada e trabalho em espaço confinado deve ser precedida da emissão de PET. Sem isso não pode entrar. Hoje a gente vai estar vendo o anexo que fala da PET, mais à frente. A PET adotada pela organização deve conter, no mínimo, os seguintes campos: identificação do espaço confinado a ser adentrado, objetivo da entrada, isso aqui está tudo escrito lá na própria PET, de modelo que está no anexo. Perigos identificados, medida de controle, incluindo o controle das energias perigosas resultantes da avaliação
de riscos do Programa de Gerenciamento de Risco, que é da NR1, em função das atividades realizadas. Letra D. Perigos identificados e medidas de prevenção estabelecidos no momento da entrada. A avaliação quantitativa da atmosfera. Então, a gente sabe que é preciso fazer a avaliação quantitativa de entrada e também o aparelho que vai ficar, equipamento que vai ficar medindo o tempo todo ali. Imediatamente antes da entrada do espaço confinado. Relação de supervisores de entrada, vigias, trabalhadores autorizados a entrar no espaço confinado, devidamente relacionados pelo nome completo e função que irão desempenhar. Data e horário da emissão e encerramento da PET e assinatura dos supervisores de entrada e vigias. Então, isso tudo assinando para ter a responsabilidade nas medidas de prevenção. A PET deve ser emitida em meio físico ou digital. A PET emitida em meio físico deve conter 2 vias, devendo a primeira via permanecer com o supervisor de entrada e a segunda entregue ao vigia. A PET emitida em meio digital deve atender os seguintes requisitos: está acessível permanentemente ao vigia, até porque tem que ter como com ele, né? Durante a execução da atividade. Então, no meio digital, tem que ter uma maneira eletrônica ali de ter na mão dele, uma tela, alguma coisa que atenda a esse requisito em meio digital. Ser adotado o procedimento de certificação de assinatura em conformidade com o disposto da NR1. Então, aqui está falando o seguinte: se você vai assinar de maneira digital, tem que seguir o que está na NR1. Então, a NR1 ela fala que você pode assinar documentos de segurança de forma digital, mas obedecendo a legislação. Então, um exemplo, eu tenho a assinatura .gov, que é gratuita, mas eu também tenho a assinatura do SERPRO, que é pago, né? Tem que ter certificado de certificação para isso. Ok até aí, pessoal? Os dispositivos eletrônicos utilizados para a emissão da PET devem possuir grau de proteção adequado ao local de utilização e atender o disposto no item 33.5.17.1, quando em área classificada. Então, a área classificada a gente vai falar um pouco mais à frente. As PETs emitidas devem ser rastreáveis. Então, você sabe que precisa ser rastreável, precisa ter um controle, um consecutivo. As PETs emitidas devem ser arquivadas por um período de 5 anos. Então, arquivada por um período de 5 anos, isso pode servir como documento em eventuais processos, demandas processuais. Durante o período de arquivamento, as PETs emitidas devem estar disponíveis aos trabalhadores quando solicitado. Então, o trabalhador pode ter acesso, né? Tem que estar disponível para eles. Os trabalhadores devem ser informados dos perigos identificados e das medidas de controle previstas e adotadas antes da entrada no espaço confinado. Então, você tem a análise de risco, você tem ali a PET, principalmente a PET, né? Os procedimentos de segurança, os procedimentos de trabalho. Então, dá para se fazer o trabalho com segurança. A PET deve ser encerrada quando as atividades forem completadas ou ocorrer uma condição não imprevista. Então, quer dizer, isso aqui é uma coisa que às vezes gera umas certas discussões, algumas dúvidas, né, em treinamento, porque também a norma fala de a PET que é cancelada. Né? Se entende que encerrada é aquilo que terminou a missão, né? Terminou a atividade que foi determinada. Uma PET cancelada estaria mais dentro desse contexto aqui: ocorreu uma condição não prevista, ocorrer a saída de todos os trabalhadores do espaço confinado ou haver a substituição de vigia por outro não relacionado na PET. Então, esse aqui, letra B e C, está mais dentro de um conceito de PET cancelada, né? Mas são coisas que, com o tempo, vai se tendo nota técnica para esclarecer ou vai se tendo os comentários vão acontecendo para se definir de maneira mais adequada que se enquadra a condição de encerrado ou a condição de cancelada. Mas o que vale para nós é atender a legislação. A validade da PET deve ser alinhada a uma jornada de trabalho. Olha aí. Então, jornada de trabalho se compreende tem algumas variáveis que fala dentro do CLT, né, Código, né, de Legislação do Trabalhador. Então,
Olha o Código de Legislação Trabalhista. O que diz ali? Diz que a pessoa pode fazer até 2 horas de hora extra, que está dentro da jornada de trabalho. Mas tem que ter um descanso entre um expediente e outro de 11 horas. Mas também tem as escalas de trabalho e também tem aquilo que é definido em acordo sindical, ok? Mas aqui está colocando como uma jornada de trabalho. A PET pode ser prorrogada, aí aqui, ó, quando cumprir os seguintes requisitos. Ó, estar relacionadas às mesmas atividades de risco. Constar os intervalos de parada e retorno de todas as equipes de trabalho. Relacionar os trabalhadores autorizados, vigias e supervisores de entrada. Aí, ó. Todos quer dizer o quê? Até os que vão ser estão desenvolvidos dentro do turno, né? Ou que está em outro turno, né? Tem que estar relacionado. Registrar a continuidade da atividade e a substituição da equipe a cada entrada e saída. Está garantido o monitoramento contínuo de toda a atmosfera do espaço confinado e a manutenção das condições atmosféricas ou realizar nova avaliação da atmosfera a cada entrada. Aí, ó. Então, realizar cada avaliação. Ó. Tem que estar dentro desses critérios. Estiver garantida a presença contínua do vigia junto ou próximo à entrada do espaço confinado, observando ao disposto do item 33.3.4.1, que a gente já falou anteriormente. Inclusive durante as pausas e intervalos. E estiverem reavaliadas as medidas de prevenção descritas na PET a cada entrada. Então é preciso se reavaliar, então precisa cumprir esses requisitos. A validade da PET, incluídas as prorrogações, não pode exceder a 24 horas. Então está no prazo máximo de 24 horas. Se cada jornada for 8 horas, seriam 3 jornadas. Sinalização. Então, como eu comentei com vocês, não tem um modo específico de sinalização. Você tem a sinalização do anexo 1, que é aquele desenho padronizado em norma, que todo espaço tem que estar sinalizado. Mas tem a sinalização de delimitar a área, né? Colocar placas, dependendo do espaço confinado onde você estiver trabalhando, ok? Então, tá aqui, ó. Deve ser mantida a sinalização permanente em todos os espaços confinados, junto à entrada, conforme o modelo do anexo 1, que é aquela que vai fixar ali no espaço, vai ficar sempre sinalizado, identificando como espaço confinado. Caso a sinalização permanente não se torne visível após a abertura do espaço, que isso pode acontecer, deve ser providenciada uma sinalização complementar, conforme também modelo constante do anexo 1 da SNR. Colocar outras sinalizações de outra maneira, porque se tirou na entrada, acabou tampando, né, ou escondendo, parcial ou totalmente, a sinalização permanente. Em locais com exposição de agentes agressivos ou circulação de pessoas, veículos ou equipamentos, a sinalização permanente deve ser indelével, de forma a garantir, aí a palavrinha-chave, que não seja danificada ou retirada. E conservar, né? Começou a deteriorar com o tempo, precisa ser substituída. A exigência prevista no item 33513.3 não se aplica a espaços confinados já existentes em vias públicas, que tem muitos, né? Exceto quando ocorrer a substituição de tampa de acesso. Na situação prevista no subitem 33.5.13.3.1, está dispensada a aplicação de cores à sinalização permanente. Então, são casos específicos que precisam ser avaliados. 33513.4, na operação de entrada e trabalho em espaço confinado, deve ser utilizada sinalização provisória, indicando a liberação ou não da entrada dos trabalhadores autorizados. Isso tudo está envolvendo sinalização que implica em procedimento. Está aqui mostrando a sinalização do anexo 1, que é obrigatória para os espaços confinados. Isso é padrão. O que vai mudar aí é o tamanho da placa, né? A proporção da placa, mas está aí. Controle de energias perigosas. Estão dentro do campo ainda de medida de controle. Deve ser implementado o controle de energias perigosas nos espaços confinados, considerando as seguintes etapas. Preparação e comunicação a todos os trabalhadores envolvidos sobre o desligamento do equipamento ou sistema. Se envolve ter os procedimentos. Ó. Isolamento ou neutralização dos equipamentos ou sistemas que possam intervir na atividade.
isolamento ou desenergização das fontes de energia do equipamento ou sistema. O bloqueio, a etiquetagem. Então, a gente tem apresentação aqui, né, módulos específicos. Liberação, controle das energias armazenadas. Você tem que ter procedimento, às vezes acumula energia elétrica, por exemplo. Tem que desenergizar, despressurizar equipamentos. Verificação do equipamento ou da desenergização do equipamento ou sistema. Está dando um procedimento de energia nula ou de travamento de identificação, ou LOTO, né, Lockout Tagout. Retirada dos trabalhadores, ferramentas e resíduos após o término da atividade. Comunicação após o encerramento da atividade sobre a retirada do dispositivo de bloqueio, etiquetagem, reenergização e religamento dos equipamentos. Isso aqui tem que estar procedimentado, já envolve até outros órgãos, né? Manutenção, que vai fazer intervenção, segurança do trabalho, operação, se a empresa tiver órgão de operação. Retirada dos bloqueios e etiquetas após execução. Então tem etiqueta que é feita por operadores e bloqueios. Tem bloqueios também que é feito pelo pessoal de manutenção que vai fazer a intervenção. Então cada empresa tem seu critério a esse respeito. Reenergização ou retirada do dispositivo de isolamento do equipamento ou sistema e liberação para a retomada da operação. Ainda nas medidas de prevenção. Aqui fala, pessoal, do procedimento de bloqueio, que deve assegurar que cada trabalhador execute intervenção nos equipamentos, sistemas ou sistemas possua dispositivo de bloqueio individual independente. Cada um tem o seu. Então, nesse caso, a gente vai comentar mais detalhadamente no módulo que fala do Lockout Tagout. Bloqueio, né? Os dispositivos de bloqueio possibilitam o uso de etiquetas, para etiquetar. Você bloqueou, travou, botou um cadeado, mas precisa etiquetar. Afixadas ao ponto de bloqueio e preenchidas pelos trabalhadores que o executam, contendo o serviço executado, o nome do trabalhador, data e hora da realização do bloqueio. Então isso aqui está dentro da legislação. As etiquetas não possam ser removidas involuntariamente ou danificadas sob a ação de intempéries. Então, se for botar em lugar área aberta, sujeito a umidade, sujeito a vento, né, sol, chuva, é preciso ser em condições, ser confeccionado de maneira que suporte as intempéries. Os dispositivos de bloqueio e etiqueta sejam substituídos em caso de troca de turnos, alterações nas equipes. E o bloqueio, em muitas empresas, ele tem que ser feita análise de risco, porque o bloqueio pode ser somente para aquela pessoa que, com a sua equipe, terminou o seu serviço, retira o bloqueio dela, retira o cadeado do bloqueio e vai embora. E tira as suas etiquetas. É proibido efetuar a neutralização da energia, interrompendo somente o circuito de controle do equipamento ou sistema por meio de sistema de comando ou de emergência. Ainda na medida de prevenção, aqui já é muito específico, né, as avaliações iniciais, já, que está mais dentro da atividade do quem vai preencher a PET, emitir a PET, que é o supervisor de entrada. Mas os vigias precisam conhecer também que está ali, que ele vai ter uma cópia da PET nas mãos. As avaliações atmosféricas iniciais no espaço confinado devem ser realizadas com o supervisor de entrada, fora do espaço, logicamente, estão no treinamento. O supervisor fica sabendo, né, fazer exercícios, conhecendo como é que faz essa avaliação, essa medição, como é que ele conhece lá a operação do equipamento, né? Tem que ter um procedimento simplificado e didático para a pessoa estar fazendo as avaliações, em caso de esquecer alguma coisa, consultar o procedimento baseado no manual do fabricante. Então, imediatamente, antes da entrada dos trabalhadores, para verificar se o seu interior é seguro. Não está seguro, tem que fazer as ventilações necessárias, purga, inertização, enfim, vai se fazendo os procedimentos que a empresa definir. O percentual de oxigênio indicado para entrar de espaço confinado é de 20,9%, sendo aceitável percentual entre 19,5% até 23%. Então, abaixo de 19,5% é uma atmosfera perigosa, que chama de PVS, ou acima de 23% também é uma atmosfera perigosa. Desde que a causa da redução
ou enriquecimento do oxigênio seja conhecido e controlado, logicamente. O monitoramento da atmosfera deve ser contínuo durante a permanência dos trabalhadores e no espaço confinado. Então, eles têm que estar com um equipamento de medir continuamente o ambiente. Tudo bem? De forma remota ou presencial, conforme previsto no procedimento de segurança adotado pela empresa. Ainda na medida de prevenção, os equipamentos utilizados para avaliação atmosférica devem atender o disposto nas normas técnicas nacionais ou, na ausência, normas técnicas internacionais aplicadas. Normalmente usam também normas da IEC ou normas brasileiras, que tem como base essas normas da IEC. Efetuar leitura instantânea, ser intrinsecamente seguro. Então, intrinsecamente seguro precisa estar protegido de maneira tal que não é afetado, então é intrinsecamente seguro. Ser protegido contra interferências eletromagnéticas de radiofrequência, devendo suportar campos de 10 volts por metro, porque eletromagnetismo pode interferir na leitura, comprometer a leitura desses equipamentos. Então, eles têm que ser intrinsecamente seguros também, como lemos aqui na letra C. Centelhamento, não pode ter centelhamento e vir para o meio externo, então, eles precisam ser equipamentos blindados. Possuir alarme sonoro, visual e vibratório, acionados simultaneamente. Então tem que estar vibrando, visual e sonoro simultaneamente. Possuir grau de proteção contra o ingresso de poeira, água adequada. Então isso aqui já entra o grau de proteção IP, né? Então tem uma norma que dá as proteções que os equipamentos têm que ter, para você ter contato com água, poeira, ok? Tudo bem? Como está mostrando aqui, grau de proteção contra o ingresso de poeira e água adequada. Então é chamado proteção IP. E possuir manual em português. Então isso tem que ter manual em português. O manual sempre vai ter a operação, as medidas de segurança e manutenção que se faz no equipamento. Então com isso você consegue te auxiliar a ter os procedimentos, correto? Você fazer os procedimentos de maneira mais fácil e objetiva. O alto zero no equipamento ou ajuste de ar limpo é o teste de resposta do equipamento de avaliação, quando utilizado. Deve ser realizado diariamente antes do início das avaliações. Então, o alto zero é um procedimento que se precisa fazer para ajuste de ar limpo. Quando o alto zero ou o teste de resposta falharem, o equipamento de avaliação deve ser ajustado ou parametrizado pelo trabalhador, desde que devidamente capacitado. Então, normalmente, vai depender da empresa. Se o equipamento fica armazenado com algo de segurança ou com a brigada de emergência. Então, cada lugar tem uma maneira de tratar isso aí. Até porque precisa de ter uma gestão. Na gestão, né, pelo responsável técnico, vai decidir quem é que vai cuidar do equipamento, se vai ficar com o próprio trabalhador. Se ele for ficar com o próprio trabalhador, que não é muito comum, ele precisa ser capacitado para tal. E aqui está mostrando, né, os equipamentos que o supervisor faz a medição inicial e o equipamento que o trabalhador fica portando na zona próxima à zona respiratória o tempo inteiro. Ok até aí? Tudo bem? A calibração do equipamento de avaliação deve ser realizada por laboratório de calibração acreditado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o INMetro. Então, as empresas que fazem, tem empresas que têm seus laboratórios, ali tem os profissionais qualificados e habilitados para tal, e também tem as suas devidas acreditações pelo INMetro, para que possa fazer essa avaliação. Mas tem empresas que não têm e tem que mandar para fora. Por isso, o laboratório precisa estar acreditado pelo INMetro. Então, isso aí você tem que entrar no INMetro, pesquisar as empresas que estão ali devidamente registradas no INMetro para que possam fazer a avaliação fazer os testes, a calibração no seu equipamento. Ok? Porque senão não tem valor jurídico. Então já tive muita experiência com o laboratório. Então teve laboratórios que o pessoal comprava instrumentos, só que na hora de calibrar o equipamento não recebia calibração porque ele não foi feito de acordo com as normas, das normas validadas, das normas técnicas validadas nacional ou internacionais para a confecção daquele equipamento. Ele acaba não recebendo calibração.
ok? Isso não recebe calibração, a medição não é confiável. Medida de prevenção ainda, ventilação. Então a gente tem um módulo falando de ventilação também, baseado numa norma da ABNT voltada para a ventilação. Então, antes do início da atividade de espaço confinado, deve ser garantida condições de entrada seguras, como ventilação, aí, ó, purga, lavagem ou inertização do espaço confinado. Durante a realização da atividade em espaço confinado, deve ser atendido os seguintes requisitos. O sistema de ventilação deve ser selecionado e dimensionado. O que acontece é que na prática a gente vê muita gente não aplicando as equações de acordo com o tamanho da área do espaço confinado, sua forma geométrica e a potência do ventilador exaustor. Então fica muitos fazem de maneira muito assim, sem ter um cálculo. Então é importante ser calculado, né, para ser dimensionado de acordo com as características do espaço confinado, observando as recomendações previstas, ó, em normas técnicas ou de forma complementar às normas internacionais aplicáveis, a fim de garantir a renovação do ar. Então é preciso ter uma renovação do ar para o ar estar em condições respiráveis. Outra coisa também importante, não é só isso. Então a gente está falando em termos de espaço confinado, mas o próprio trabalho do espaço confinado precisa ter condições térmicas de acordo com o anexo 3 da NR9. A pessoa tem que ter uma atmosfera adequada, né, para poder controlar o calor também. Então tem esse foco, ok? Até aí é proibida a ventilação com oxigênio puro, porque o oxigênio puro ele se torna uma atmosfera perigosa. Ainda em medida de prevenção, os equipamentos. Aqui está, em áreas classificadas. Então, a área classificada é uma área com possibilidade de desenvolver uma atmosfera explosiva. Os equipamentos elétricos e eletrônicos devem estar certificados, ou seja, são equipamentos de área EX, equipamentos que são blindados de material tal que não tenha centelhamento, e são material da família EX, que precisa de fazer a avaliação para ver quais equipamentos que vão ser utilizados, equipamentos utilizados em contato com a água, outros somente umidade, outros com calor, enfim. Então os equipamentos são estabelecidos da família EX e tem normas da IEC voltadas para isso. Ok até aí, pessoal? Então são equipamentos também que precisam estar de acordo com o SINMETRO, né? Que é o Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial. O acesso ao espaço confinado com atmosfera imediatamente perigosa à vida e à saúde, que é chamado de IPVMS, somente é permitido com a utilização de máscara autônoma. A concentração de oxigênio está em 15%, então a atmosfera é IPVS. Então tem que usar máscara autônoma, aquela máscara com cilindro de ar, que dependendo do seu cenário, você tem que dar um treinamento compatível. Então, temos um módulo voltado para a proteção respiratória, que se fala da máscara autônoma de demanda com pressão positiva, ou com respirador de linha de ar comprimido, com cilindro auxiliar para escape. Então, isso aqui tudo nós falamos no módulo voltado para a proteção respiratória. Medida de prevenção ainda, temos o plano de ação. As medidas de prevenção para espaço confinado devem estar contempladas no plano de ação. Então, o plano de ação está previsto na NR1, dentro do PGR. E as medidas de prevenção para espaço confinado também precisam estar se comunicando, né, se falando esses documentos. Precisa também acompanhamento da saúde dos trabalhadores, se implica nos exames que vão precisar fazer, de acordo também com as substâncias que vão ter contato, além de espirometria, que é muito comum. Os trabalhadores designados para atividade em espaço confinado devem ser avaliados quanto à aptidão física e mental. Então, na parte mental envolve itens ligados à Associação Brasileira de Medicina do Trabalho, que é bem abrangente em alguns conceitos ligados, algumas orientações e conceitos ligados à parte de saúde física e mental. E considerando também os fatores psicossociais para esse trabalhador ser liberado. Tem também questões ligadas à claustrofobia. A aptidão para os trabalhos em espaço confinado deve estar consignado no atestado de saúde ocupacional. No ASO, nos termos NR7. Ok até aí, pessoal? Que tem como responsável o médico. Então a gente paramos agora aqui, nesse vídeo.
finalizando a parte de medidas de prevenção, que vai implicar em responsabilidades principais aí do responsável técnico para desenvolver todos os procedimentos de segurança, cabendo também os responsáveis da manutenção desenvolver os procedimentos de manutenção, que todos esses procedimentos precisam se falar, ok até aí? Em caso de dúvida, me encaminhe suas dúvidas que estaremos respondendo. Até a próxima e bons estudos. Agora as orientações finais. As orientações finais a gente pede, lembrando vocês que cliquem em Logoff para poder sair do curso. Não clique no X, clique no Logoff para finalizar, tá ok? Para a gente registrar a sua saída. Verifique se tem alguma tarefa pendente ou se não tem tarefa nenhuma a ser realizada, ok? Realize a avaliação do curso e depois você responda a pesquisa de satisfação e solicite o seu certificado, tá bom? Muito obrigada. Terminamos por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.